Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química, ainda tratando de ligações químicas. Hoje a gente vai continuar falando de ligações, continuando o que a gente havia falado na outra aula sobre ligações iônicas. Hoje a gente vai passar para um novo tipo de ligação. Nós vamos falar de ligações covalentes, também conhecidas como ligação molecular ou homopolar. Então, a gente vai ver que esse tipo de ligação é um tanto diferente do estilo que a gente aprendeu para ligações iônicas, justamente por conta da configuração eletrônica dos átomos que participam das ligações. Então você tem que ter em mente sempre que as ligações elas acontecem para que as substâncias adquiram maior estabilidade e que essa estabilidade ela vai ser proporcionada de acordo com a configuração eletrônica, né? Lembrem que os gases nobres são estáveis, porque tem uma configuração eletrônica com 8 elétrons na última camada, na camada de valência, e os outros átomos eles tentam obter uma camada semelhante a essa, para que também tenham essa tendência à estabilidade. E a gente viu que as ligações iônicas elas ocorrem porque alguns átomos têm uma energia de ionização baixa e aí eles consequentemente tendem a perder elétrons com facilidade, né? Que é o caso principalmente dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. E tem um outro grupo de átomos que ele tem alta eletronegatividade ou alta afinidade eletrônica, e isso faz com que estes elementos tenham a característica de atrair elétrons, adquirir elétrons com facilidade. Por conta dessas características opostas, né, um tem facilidade de doar e o outro tem facilidade em receber elétrons, isso faz com que suas eletrosferas adquiram estabilidade à medida que este processo ocorre. E por conta disso você tem a formação de compostos iônicos, que a gente já viu na outra aula, que são formados por átomos com alta eletronegatividade, baixa energia de ionização, e aí adquirindo estabilidade. Né? Normalmente são metais e não metais, né? os extremos da tabela periódica. Agora a gente vai ver que nem sempre os átomos eles vão perder, né? Vão doar ou vão receber elétrons ou pares de elétrons. Agora a gente vai ver que existem ligações que ocorrem sem que um átomo tenha que doar seus elétrons ou sem que um átomo tenha que receber elétrons. Então, a ligação covalente, a característica principal dela é o compartilhamento de pares de elétrons de valência. Né? É essa característica que forma as ligações covalentes. Ou seja, nenhum dos átomos vai querer perder seus elétrons, né? E por conta disso, os dois eles vão querer receber elétrons para adquirir estabilidade. Então, um átomo com os dois átomos eles vão ter alta eletronegatividade ou alta energia de afinidade eletrônica, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ambos os casos eles vão querer atrair elétrons. E como os dois querem atrair elétrons para si, o que vai acontecer é que eles vão ter que compartilhar esses elétrons. E a partir do compartilhamento de elétrons, ocorre a formação de moléculas ou macromoléculas, né, que são moléculas bem maiores, certo? E aí, a partir dessas formações aqui, nós temos as substâncias covalentes simples ou as substâncias covalentes compostas. Né? Substâncias covalentes simples são aquelas mais, como o próprio nome diz, simples. São moléculas que são formadas por um único tipo de elemento. E as substâncias covalentes compostas são aquelas que são formadas por mais de um tipo de elemento, certo? Então vamos seguindo. O primeiro conceito de molécula ele foi proposto por Avogadro. A gente já viu aí um pouco sobre isso quando nós estávamos estudando as leis ponderais e depois nós passamos a entender um pouco melhor sobre a lei de Dalton, os conceitos de mol. Então, as primeiras
formas de designar moléculas foram definidas por Amedeo Avogadro, o italiano, que também ficou conhecido por definir mol, certo? Então, segundo ele, molécula é a menor partícula de uma substância capaz de existir isoladamente, e átomos representam a menor quantidade de um elemento químico encontrado nas moléculas de diferentes substâncias. A descoberta dos elétrons e os estudos de Walter Kossel, Gilbert Lewis, Linus Pauling, que a gente já viu aí tanto nas questões da tabela periódica, no diagrama de Linus Pauling, na distribuição eletrônica, a evolução dos modelos atômicos, tudo isso fizeram com que as ligações químicas levassem à evolução desse conceito aí de molécula, né? Já que a gente tem aí um novo conceito de átomo e de estrutura atômica, a gente tem que também atualizar essa definição de molécula. Então, atualmente a gente pode dizer que as moléculas são estruturas de massa molar conhecida, formadas por um número relativamente pequeno e determinado de átomos de mesmo elemento ou não, ligados entre si pelo compartilhamento de elétrons de valência. Então aqui ele frisa a questão do compartilhamento de elétrons, né? O Avogadro aqui ele não tinha ainda essa clareza de informações para definir um conceito tão mais complexo e completo quanto o que ele havia proposto. Então, a verdade é que essa definição de Avogadro ela é bem perspicaz e ela denota que para a época isso já era muito importante e já era extremamente evoluído, né? Obviamente que não era tão bem definido quanto essa atual, já que ele não tinha todo esse conhecimento. Então vamos seguir e vamos falar da ligação covalente mais simples. Mais simples, obviamente, vai ser com os átomos mais simples. E o átomo mais simples que nós temos na tabela periódica, né, de todos os elementos, é o hidrogênio. Porque o hidrogênio tem apenas um elétron. E por conta disso, ele vai fazer a ligação mais simples. Veja só, ele não vai fazer... ele não vai tentar fazer uma ligação iônica com outro elemento dele, um outro hidrogênio, por exemplo. Aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, né? Hidrogênio mais hidrogênio forma a molécula de H2, que é a molécula de hidrogênio. Então, imaginem que cada hidrogênio tem um elétron. Aqui eu tenho uma representação de um átomo de hidrogênio, né? E outro átomo de hidrogênio. Cada um deles tem um elétron. Ele só tem um elétron. Se por acaso ele perder esse elétron, ele não será mais hidrogênio, porque o hidrogênio é um átomo que tem um próton e um elétron. Se ele não tem um elétron, ele não é hidrogênio, ele é só um próton vagando pelo espaço. Então, esse átomo ele não quer perder o seu elétron, esse átomo aqui também, muito menos. O que acontece? Eles acabam compartilhando esses pares de elétron. Então, isso aqui é basicamente o compartilhamento. Quando a gente compartilha uma coisa, por exemplo, se você tem um lanche e vai compartilhar com o seu colega, o seu lanche vai agora ser dividido em dois, né? Ou em duas partes. E os dois, você e seu colega, terão uma parte desse lanche. Ou seja, o lanche agora pertence aos dois. A mesma coisa aqui. Os elétrons, que antes pertenciam a cada um dos hidrogênios, né? Agora pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, essa molécula, os dois átomos de hidrogênio, cada um tem dois elétrons, né? Porque esses elétrons fazem parte das duas eletrosferas. E isso faz com que este átomo adquira estabilidade, já que ele vai ser semelhante ao átomo de hélio. Então, nós temos aí a estabilidade gerada a partir do compartilhamento de elétrons. Aqui eu tenho uma outra forma de representar a mesma ligação, com as nuvens eletrônicas, né, dos dois átomos de hidrogênio. E vejam que aqui eu gero uma nuvem só. Então percebam que eu tenho aqui uma nuvem eletrônica com esses elétrons sendo compartilhados pelos átomos de hidrogênio. Eu tenho essa representação aqui, que é o que a gente chama de representação de Lewis, que a gente já viu aí para as ligações iônicas, né? Você pega
faz a distribuição eletrônica do átomo, né? No caso do hidrogênio só tem um elétron, e você representa este elétron, ou os elétrons de valência, no caso para outros tipos de elementos, representando isso como pontos, ou asteriscos, ou X, ou alguma outra simbologia desse tipo. E aí, no caso da ligação iônica, a gente percebia que os átomos, eles, quando perdiam elétrons, eles ficavam positivos, formavam cátions, e o outro, quando ganhava, ficava negativo, formavam ânions. Aqui não haverá a formação de íons. Os átomos, eles vão compartilhar, e a gente representa dessa maneira aqui. Veja, aqui eu tenho os dois elétrons, um de cada átomo, sendo compartilhados, né? Essa é a fórmula de Lewis, né? A estrutura eletrônica de Lewis. Eu posso também fazer isso aqui, ó, que é a fórmula estrutural, certo? Fórmula estrutural é essa representação onde eu represento cada traço que tem aqui entre os dois átomos representa um par de elétrons. Se eu tiver um traço, é um par de elétrons. Se eu tiver dois traços, são dois pares de elétrons, ou seja, seriam duas ligações, certo? Então, vamos seguindo. Outra representação é essa aqui, ó, H2. Essa aqui é a fórmula molecular, certo? Então, aqui eu tenho H2, fórmula molecular. Tem aqui a representação de Lewis, a fórmula eletrônica de Lewis. E aqui eu tenho a fórmula estrutural do composto, certo? Ambas estão corretas, são representações diferentes para a mesma estrutura. A molécula de H2, ela é estável, ou seja, os átomos eles não se separam, porque há um equilíbrio entre as forças de atração elétrica, né, entre os núcleos e elétrons. Veja, esse núcleo aqui ele está atraindo esses elétrons, certo? E ele está tentando se separar desse outro núcleo aqui, porque esse núcleo aqui tem a mesma carga dele. Ou seja, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Ó, a legenda aqui das setas, ó. Atração entre cargas opostas, ó. Os núcleos eles tendem a atrair os elétrons, tá? E eles vão, ó, repulsões de cargas, ó, eles vão se repelir, assim como os elétrons vão se repelir entre si. Então, essa ilustração aqui, ela demonstra como que os átomos eles se mantêm através do compartilhamento de elétrons, através da repulsão e atração mútua entre próton-próton, elétron-elétron, certo? E próton-elétron, que são as forças atrativas, certo? Para tudo isso, existem equações da mecânica quântica que explicam com detalhes e dão todos os parâmetros para provar a existência dessa estrutura. Obviamente, a gente não é o nosso foco aqui, portanto, não há necessidade da gente entrar nesse meio, né? Na ligação covalente, entre os átomos iguais, a gente pode falar também em raio covalente, né? Como metade do comprimento da ligação, né, D. Isto é, a metade da distância que separa os dois átomos. Veja só. O raio covalente, para átomos iguais eles têm eletrosferas iguais, portanto eles vão ter o raio igual. A gente pode calcular o raio do átomo a partir do raio covalente, que é basicamente a metade do comprimento da distância da ligação dos dois núcleos, né? É basicamente parecido com o raio atômico que a gente estudou aí na parte de propriedades periódicas, né? Que a gente viu na parte da tabela periódica. É o mesmo princípio, não tem muito o que mudar, não, tá? Então, a partir daqui a gente vai entender melhor como que essas ligações covalentes funcionam para as outras estruturas, certo? Então a gente vai pausar essa aula aqui e volta logo em seguida para falar das ligações covalentes em outras moléculas, né? Em moléculas mais complexas, ok? Então por agora a gente para aqui.